Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses e vamos ler o capítulo 1 a partir do versículo 3. O livro de Colossenses é um dos textos das Escrituras Sagradas do Novo Testamento chamado Epístolas da Prisão. Foram textos escritos pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Então ele escreveu o livro de Filipenses, Colossenses, Efésios, alguns imaginam, e esses textos geralmente têm orientações para a igreja naqueles locais. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Colossos, porque provavelmente havia uma filosofia, uma ideia naquela cidade que tentava depreciar, diminuir, destruir a compreensão da plenitude de Cristo. E tentava também depreciar e diminuir o poder da salvação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve da prisão aquele povo, aqueles cristãos na cidade de Colossos, e tenta orientá-los e ao mesmo tempo louva a Deus, porque eram pessoas que caminhavam com Deus, que tinham tido uma experiência profunda com Deus, que exerciam a sua caminhada de maneira a honrar a Deus e abençoar pessoas, e a história desse povo, ou as palavras do apóstolo, eu acho que são muito caras a nós hoje, como palavra do Senhor, porque elas nos ajudam, nos auxiliam na nossa caminhada de fé. Então vamos para o texto, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Vejam que o apóstolo tem um sentimento de alegria. Sempre damos graças a Deus, agradecemos a Deus quando oramos por vocês. E o apóstolo explica: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Vejam bem, o apóstolo Paulo se alegrava em Deus quando orava ao Senhor e quando se lembrava daqueles cristãos que viviam na cidade de Colossos, e se alegrava porque aqueles irmãos, eles tinham fé em Cristo Jesus e eles também tinham amor em relação a todos os santos. É mais ou menos assim. Hoje eu tive uma experiência muito maravilhosa. Hoje à tarde nós tivemos um encontro com irmãos dos 60 mais. A maioria irmãs, na verdade. E estávamos lá e tivemos oportunidade de nos apresentar, e tivemos oportunidade de compartilhar experiências, e tínhamos coisas em comum, por exemplo, a nossa fé em Cristo Jesus. E aquele momento foi tão lindo, tão especial diante do Senhor, que nos sentimos à vontade para compartilhar coisas íntimas e podermos depois orar, clamar a Deus, porque a nossa fé estava em Cristo Jesus, e porque nós ali estávamos bem, e nos sentíamos aceitos, porque nós nos amávamos mutuamente. Certamente hoje, quando eu orar agradecendo ao Senhor, eu vou orar agradecendo por essa experiência. Irmãs cuja fé está em Cristo Jesus, irmãs que se ocupam do amor aos santos. Interessante que 3 amadas irmãs chegaram atrasadas ao nosso encontro. E essas amadas irmãs chegaram atrasadas porque disseram que tinham sabido que a irmã Conceição da nossa igreja estava passando mal, passou por um mau bocado. E elas correram lá, foram na casa da irmã Conceição, oraram pela irmã Conceição, depois voltaram para a programação e uma amada irmã da igreja foi lá estar com a irmã Conceição, cuidou da irmã Conceição, orou pela irmã Conceição, depois está aqui neste culto de oração adorando a Deus, e aquelas 3 irmãs que saíram da programação retornaram a estar com a irmã Conceição. Amados irmãos, isso é fruto da nossa fé em Cristo Jesus?
e do nosso amor aos santos. Nesse aspecto, nós somos chamados por Deus a acolhermos o Senhor Jesus, colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus e vivenciarmos o amor que nós temos por Deus, mas estarmos atentos, por exemplo, ao alerta da primeira epístola de João, se eu não me engano, que diz: olha, como você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão? Como é possível amar a Deus se você não o vê e você não amar o seu irmão que você vê? Na verdade, queridos irmãos, as Escrituras nos chamam a colocarmos nossa fé em Cristo Jesus e que esta fé venha transformando os nossos corações e que, como irmãos em Cristo, nós possamos nos amar mutuamente, nós possamos orar uns pelos outros, nós possamos ser bênçãos uns pelos outros, nós possamos lutar pela unidade do corpo de Cristo, nós possamos entender diante de Deus: ó Deus, me ajuda a ser um semeador de bênçãos. Aqueles amados irmãos semeavam bênçãos. E o apóstolo Paulo dava graças a Deus pela vida daqueles amados irmãos. Mas o apóstolo aprofunda. E no versículo 5 nós lemos: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Vejam, é uma experiência de um homem que era um missionário e que amava as suas ovelhas e que rasga o seu coração e diz: olha, eu sempre dou graças a Deus quando me lembro de vocês, porque vocês têm fé em Cristo Jesus, porque vocês amam os santos, e tudo isto em função da palavra que vocês ouviram do Evangelho, da boa nova que advém do Senhor, que chegou a vocês, até vocês, continua o texto, porque por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho prospera, amados irmãos. E nós somos chamados a compartilhar o Evangelho. E o Evangelho transforma. E o Evangelho dá novas perspectivas. Aqueles homens viviam a fé em Cristo Jesus e o amor aos santos por causa do Evangelho. A causa da atitude daqueles irmãos em Cristo e irmãs em Cristo fora em função do Evangelho ter frutificado em seus corações. E aqueles irmãos, assim como nós somos chamados, entenderam, ouviram e entenderam a graça de Deus. Mas o texto continua. E no versículo 7 nós lemos: vocês o aprenderam de Epáfras. Vejam bem, Epáfras era também um discípulo do apóstolo Paulo. Vocês o aprenderam de Epáfras, porque essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Nós aprendemos, nós replicamos, nós somos edificados, nós edificamos, nós somos discípulos, depois nós somos discipuladores. E aí a dinâmica do corpo que vai se desenvolvendo e ampliando a sua influência sobre pessoas e mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Oh, queridos irmãos, nós estamos aqui porque cremos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque queremos que o Senhor trate e trabalhe em nossos corações. O Senhor nos incita, nos impulsiona a amarmos os nossos irmãos, de tamanha forma que nós possamos testemunhar o amor de Cristo Jesus. Vejam bem, o apóstolo aqui não está dando ênfase numa doutrina abstrata. Ele está falando de uma prática.
Está dizendo que Epáfras havia ensinado aquele povo, mas também está dizendo que o próprio Epáfras dava testemunho daquele povo. É o que eu acabei de dar ainda há pouco. Estive num grupo de mulheres, na sua maioria, irmãos 60 a mais, e eu dou testemunho como eu fui abençoado. Foi um encontro incrível. E assim é a nossa vida. Deus nos chama a vivenciar a fé. E o Senhor nos chama a darmos testemunho. E muitas vezes pessoas olham para a nossa história e percebem aquilo que Deus está fazendo na nossa caminhada. E estas pessoas dão testemunho do agir de Deus em nossas vidas. Os irmãos se lembram da palavra de Jesus Cristo no Sermão do Monte, que os homens vejam as vossas boas obras, ou seja, percebam o vosso testemunho e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas o texto continua. E no versículo 8 nós lemos, aliás 9, por essa razão, a razão desse testemunho, a razão da fé de vocês, a razão do amor para com os santos, a razão de vocês terem ouvido e entendido a graça que é causa de todas essas coisas, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança e a paciência com alegria. Vejam bem, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, porque vocês possuem fé em Cristo Jesus, porque vocês amam os santos, eu oro por vocês, para que vocês aprendam de Cristo Jesus, se aproximem e amadureçam com Cristo Jesus, para que vocês desenvolvam a alegria do Espírito, para que vocês tenham a paciência no Senhor, nesse processo de caminhada, de peregrinação espiritual, para que vocês construam vínculos espirituais maravilhosos. É a oração do apóstolo Paulo que clama ao Senhor, para que aquele povo amadureça em Cristo Jesus. Amados irmãos, Deus nos chama a exercer essa fé, Deus nos chama a amarmos os nossos irmãos, mas enquanto houver vida, o Senhor nos chama a amadurecermos, a nos tornarmos melhores pessoas, a abrirmos mão do velho homem, da velha mulher, a avançarmos para uma plenitude, para uma melhoria, para estarmos mais próximos do Senhor Jesus. É isto que a Bíblia chama de santificação. O que é santificação? É caminhar com Deus, é procurar em Deus novas experiências, é se empenhar em ter acesso e vivenciar a plenitude de Cristo Jesus, é apresentar-se perante Deus da maneira mais clara, mais transparente possível, é reconhecer os nossos pecados e os nossos erros, é pedirmos ajuda ao Senhor, muitas vezes: Senhor, tem misericórdia de mim, porque é difícil para mim abrir mão de certos hábitos, de certas palavras, de certas reações. Mas sabe de uma coisa, Senhor, eu creio no poder do Senhor, na Tua graça, nas Tuas misericórdias, e creio na intervenção do Espírito, que haverá de me ajudar, de nos ajudar a vivenciar uma novidade de vida. O apóstolo Paulo, como um homem experiente, um homem que tinha compartilhado o Evangelho em várias partes do mundo, clamava ao Senhor por aquele povo, que já andava com Cristo Jesus, que já dava um bom testemunho, que estava sendo cercado por uma mensagem que não era evangélica. Ele então chama aquele povo a se voltar ao
pleno conhecimento de Cristo Jesus, de maneira que aquele povo pudesse viver com dignidade a vocação do Evangelho. No versículo 12, o apóstolo continua dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso aqui é um entendimento espiritual. O Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu amado. Todo reino tem um rei. Todo reino tem a sua cultura. Todo reino tem o seu direcionar. O que o apóstolo Paulo está querendo ensinar àquele povo e nos ensina nesta noite, usando uma linguagem de reino, de poder, de domínio. Ele quer dizer: vocês, colossenses, nós que aqui estamos, fomos alcançados pela graça de Deus. E essa graça nos alcança em Cristo Jesus, embora sejamos pecadores. E essa graça nos resgata do reino do mal, do reino da parte do diabo, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E aqui, estando no reino do Filho do seu amor, nós temos os nossos pecados pagos pela graça e pelo derramado sangue de Cristo Jesus. O apóstolo está tratando da ideia da plenitude de Cristo Jesus, que era a heresia que circulava entre os cristãos naquela cidade. Por isso ele aprofunda e nos apresenta uma cristologia. E, amados irmãos, é importante que compreendamos e tenhamos convicção de quem é o nosso Jesus. E ele nos ensina no versículo 15, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Vejam bem, uma coisa simples, mas profunda. Uma coisa simples, mas com implicações práticas. Embora do ponto de vista histórico, na história, Jesus tenha nascido no tempo e no espaço. E por isso nós podemos enquadrar o seu nascimento, e já sabemos que houve um erro de enquadramento. Provavelmente Jesus nasceu ali por volta de 4 ou 5 antes de Cristo, em função desse erro. Mas é possível enquadrá-lo na história, até com certa certeza, momento histórico que o Senhor Jesus nasceu. Mas à luz do texto sagrado, embora na história, no Kairos, no tempo oportuno do Senhor, Jesus tenha figurado na história, Jesus já existia, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e com Ele. O Evangelho de João, se nós lermos no primeiro capítulo, ele iniciará dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem a participação do Verbo. Quando nós entendemos isso, compreendemos e acolhemos isso, por exemplo, nós entendemos que Jesus é Deus. Nós reconhecemos, por exemplo, que embora Maria, sendo mãe de Cristo Jesus, numa perspectiva histórica, Jesus era antes de Maria, e como Deus, Senhor de Maria, e como Deus, superior a Maria, porque Maria foi um instrumento nas mãos do Senhor, bem-aventurada entre as mulheres, para o nascimento do Messias. Mas o Messias era Senhor dela, porque se é Deus, ele vem antes. Se nós estivermos atentos à voz e o testemunho de João Batista, por exemplo,
que nasceu antes de Jesus, mais velho do que Jesus por alguns meses, dizia: eu venho antes, mas virá alguém que vem depois de mim, mas esse que vem depois, ele é antes de mim, porque ele é o Messias. João, como um profeta, antevia e entendia que ele seria o Filho de Deus. E o texto então diz claramente: pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus sustenta o mundo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, não há exceção, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amados irmãos, esse texto é impressionante, porque o apóstolo começa analisando e vislumbrando e louvando ao Senhor pela prática do povo. Mas depois ele compartilha uma doutrina que é o fundamento da prática. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós. Nós cremos que em Cristo todas as coisas subsistem. Nós cremos na salvação eterna. Nós cremos que em Cristo Jesus nós podemos enfrentar qualquer adversidade, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas nós sabemos que nós temos uma caminhada a percorrer. E nesta caminhada nós exercitamos a nossa fé. Nós sabemos que temos uma caminhada a percorrer. E nesta caminhada nós amamos os santos. Nós sabemos que temos uma caminhada a percorrer. E nessa caminhada nós testemunhamos. Pessoas veem o nosso testemunho. Pessoas são edificadas. E estas pessoas daqui a pouco estarão também testemunhando. Estarão também exercendo a sua fé. Estarão também amando os santos. Estarão também testemunhando. E outros testemunharão. E assim o evangelho vai se disseminando. E tudo isso por causa da experiência do encontro com Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que é o autor da nossa fé, aquele que é pleno para a nossa vida, aquele que nos apresenta a verdadeira salvação. Queridos irmãos, que não falte a nós a fé em Cristo Jesus, que não falte a nós o amor aos santos em Cristo Jesus, a unidade da igreja de Cristo, que seja cara a cada um de nós, e que nós possamos testemunhar de maneira tal, que quando alguém parar para orar por nós, ore com alegria. Ó Deus, te dou graças pela vida da Val. Ó Senhor, te dou graças pela vida do Márcio. Ó Deus, te dou graças pela vida da Mona Lisa. Ó Senhor, te dou graças pela vida da Thalita, do Rodrigo, do Igor, dos irmãos. Ó Deus, eu te dou graças, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida desses amados irmãos, coisas da tua parte, que haverá de transformar a vida de tantas e tantas pessoas. Ó Senhor, te dou graças pela vida dos amados irmãos que nos acompanham pela internet, porque o Senhor nos chama a todos a vivenciarmos esses valores abordados pelo apóstolo Paulo no livro de Colossenses. Que o Senhor nos abençoe grandemente.